Você. Eu fui trabalhar hoje, lá em Simões Filho. Amanhã eu tô lá, estamos voltando aí devagarzinho. As urgências estão mantidas, as emergências estão mantidas, os consultórios de retorno estamos retomando aos poucos. Alguns hospitais ainda precisam de um tempo para, não sei se adaptar, mas aceitar ainda o retorno, ainda estão na dúvida. Outros já retornaram. O Hospital Santa Amaro, o centro cirúrgico está aberto, o consultório está em discussão. Então, eu acho que a vida começa aos pouquinhos, tomando, vamos assim dizer, um novo rumo, né? Um novo. Isso. Retomando, na verdade, né, Natália? Aos poucos os pacientes estão aparecendo, né? Aos poucos eles estão voltando. Um tema que eu tenho sempre provocado aqui, Natália, me fala aí de você. É, videoconferência é algo que a psicologia tem adotado? Como é que a psicologia enxerga isso? Olha, o que que acontece? Nesse momento de quarentena, onde as pessoas ficam mais ansiosas, tem pessoas que moram sozinhas, inclusive, então é muito bom utilizar, né, os recursos tecnológicos, videochamada, videoconferência, para que possa se sentir mais próximo de um parente, de um amigo. Eu sei que não resolve totalmente a situação, mas pelo menos ameniza, né? Então, é um período onde as pessoas ficam mais em casa e elas entram em contato facilmente com seus gatilhos, né, que causam ansiedade. Então, muitas vezes já é uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, já é uma pessoa que tem uma depressão, né? E isso se agrava nesse momento. Por quê? Mudou a rotina totalmente, existe uma limitação nas suas atividades, existe, inclusive em casa, né? O que a pessoa precisa ressignificar, buscar outras atividades para fazer. E, assim, o que é que eu oriento, né? Que o paciente, ele tenha, as pessoas, de maneira geral, tenham uma rotina, né? Tem um horário para acordar, né? Estabelecer algo para fazer. Se gosta de malhar, colocar exercício físico, né, nos vídeos e começar a malhar. Se gosta de estudar, se quer estudar para um concurso, começar a tirar projetos da gaveta, né? Começar a fazer isso agora, ressignificar esse momento. Inclusive também quem precisa muito, quem tem possibilidade de fazer uma psicoterapia online, né? Tem pessoas que já fazem tratamento medicamentoso ou precisam fazer. É importante também, tem médicos, psiquiatras que fazem teleconsulta. Então, cada um vai buscando os seus recursos dentro do que pode, dentro do que é possível também. Né? Você falou uma coisa que eu não sei se todos, mas muitos dos meus pacientes sabem disso. Eu estudei muitos anos na Europa e eu sou muito organizado, eu sou muito disciplinado. E uma das coisas que tem me feito bem nessa quarentena é justamente o que você acabou de falar, disciplina. Por exemplo, eu não estou de férias, né? Então eu tenho nos horários que eu estaria trabalhando, eu continuo trabalhando, eu continuo acordando cedo, eu continuo com a minha rotina de pessoal, doméstica e de trabalho. Conversado com meus pacientes no horário que eu estaria trabalhando, fazendo relatórios. Hoje eu atendi 3 ligações do Hospital Santa Amaro, atendi a quarta agora, o Dr. Marcos Lima, um grande abraço aí, um dos nossos cirurgiões aí, cirurgião de excelência, de primeira qualidade, um líder naquilo que faz. Marcos Lima está indo agora para o Hospital Santa Amaro operar uma urgência. Então a gente não parou na sua rotina, né? Uhum. Eu provavelmente devo sair daqui, dessa live, direto para o Santa Amaro para tentar ajudá-lo. Ele já está bem assessorado, mas quanto mais, melhor. Então, eu acho que esse tipo de rotina, é o que você falou, de disciplina, de rotina, de ter o que fazer, eu acho que melhora muito a cabeça da pessoa. Você acordar no outro Isso. dia e dizer, não tenho o que fazer, né? Estou de férias, Inclu estou de quarentena. inclusive, inclusive, eu quero ressaltar que, assim,
Em casa, né, a pessoa mantém a rotina, quem trabalha em casa, enfim, mantém essa rotina, mas é importante, mas é importante também ter um momento de lazer em casa. Não começar a trabalhar demais, estou em casa, agora só vou trabalhar, não. Continuar mantendo, né, esse equilíbrio entre o lazer, que é possível em casa, né, assistir um filme, enfim, conversar, dormir, fazer outras coisas e equilibrar também com o trabalho, né? Ler, né? Ler. Quantas Exatamente. coisas eu consegui, coisas que estavam, como você falou, na minha lista de pendências e que eu não fazia, né? Quantas coisas eu tirei do papel, quantos livros eu comecei a ler, outros que eu terminei, artigos que eu li. Eu tenho conseguido participar de conferências. A gente participou na última quinta-feira, Natália, de uma conferência internacional envolvendo 80, 90 países, 4.000 cirurgiões online, falando sobre cirurgia bariátrica e falando sobre. Então, quantas coisas, se eu estivesse trabalhando, operando, eu não conseguiria fazer, e agora eu consigo. Né? Isso é o que você falou. Ocupar o tempo. Bom, a gente já está com a audiência lá em cima, pipocando. Dá um tchau aqui para a galera, um beijo para Tchau, Cláudia, disse. para Leia Viana, Léa Viana, um beijo, Léa. Jéssica disse que eu sou top. Jéssica, você não conta, você gosta de mim. Adriana, Nutri também mandou um beijo. Pri 2331. Um beijo. Zelinha, vamos lá. Uma grande pergunta que eu tenho para você. Ansiedade, todo mundo é? Ansiedade é normal? Ou a ansiedade que preocupa é aquela ansiedade que a gente não consegue controlar ou que a gente não consegue canalizar? Como é que você enxerga isso do ponto de vista da psicologia? O que acontece? Todos nós experimentamos esse sentimento de ansiedade em algum momento da vida, né? Por alguma expectativa, alguém vai para uma entrevista de emprego, está esperando alguma resposta, tem algum objetivo, então é normal que todos nós tenhamos um grau de ansiedade, né? Só que a partir do momento que essa ansiedade ela passa a prejudicar as relações sociais, ela passa a prejudicar o trabalho, a qualidade de vida, aí sim a gente precisa buscar uma avaliação, né? E uma das coisas, né, que define a ansiedade patológica é a frequência, é a duração e a intensidade. Né? Então, assim, existem algumas reações fisiológicas que são normais. Porém, se acontecer isso constantemente, como eu estou te falando, de forma frequente, com uma duração intensa, ocorre um desgaste emocional. Então, assim, em momentos de ansiedade, é uma reação para a luta e fuga. Né? Então, nesse momento que estamos ansiosos, ativa uma área do cérebro chamada amígdala cerebral. Né? Então, a partir dessa ativação dessa região do cérebro, né, ocorre também uma ativação das glândulas suprarrenais, que libera adrenalina e cortisol. Né? O cortisol é o hormônio do estresse. E aí, o que acontece? Que a gente até vai falar dessa questão do ganho de peso também, né? Eu já vou entrar um pouquinho nisso. Né? Então, o cortisol, ele faz com que o indivíduo acumule gordura, com que o apetite aumente, né? A pessoa perde massa muscular e ganha mais gordura, né? Então, e a adrenalina faz com que aconteça aquelas reações fisiológicas que a gente sabe quando a pessoa já está adoecida, né? Já tem algum transtorno de ansiedade, que aí é falta de ar, é palpitação, né? É insônia, dormência. Às vezes a pessoa pensa que já está infartando, né? Vai para emergência. Então, essa reação fisiológica ela é normal na ansiedade, mas quando ela acontece com frequência, aí sim passa a ser patológica. Quando essa ansiedade, Natália, a gente não consegue controlar, a gente não consegue conviver, ou a gente canaliza errado, essa é uma ansiedade que passa a ser patológica, que passa a preocupar e precisar de terapia médica e psicológica. Eu estou certo? Isso. Nós temos graus de ansiedade, né? A gente tem um grau de ansiedade leve,
moderado e grave. Então, em alguns casos, o paciente com ansiedade, ele pode iniciar com a psicoterapia. E aí o psicólogo ele vai fazer uma avaliação, né? Quais são os gatilhos de ansiedade desse paciente? Quais são os pensamentos e crenças desse paciente? Quais são os comportamentos disfuncionais desse paciente? Muitas vezes, com a psicoterapia, com exercício físico, com orientação nutricional, né? Alimentos que estimulem produção de hormônios do bem-estar, e esse paciente ele consegue tratar a ansiedade. E em alguns casos, né, os casos de moderado a grave, já precisa do tratamento medicamentoso, que aí entra os antidepressivos, os anticonvulsivantes, né, já entra, enfim, já entra a medicação em si. Ou a pergunta que eu vou deixar você de saia curta. Aí eu vou devolver a pergunta. Você é Oi? ansiosa? Você é Só um ansiosa? pouquinho. Olha, eu estava com ansiedade normal para fazer essa apresentação para vocês, entendeu? Mas aí o que que acontece? Essa ansiedade é normal. Quando terminar a apresentação, eu volto ao normal e fica tudo certo. Perfeito. Então, é isso que a gente gostaria de passar para quem está assistindo a gente, né? Então, eu fico ansioso quando eu vou fazer uma cirurgia difícil. Eu fico ansioso quando eu vou fazer uma viagem. Eu fico ansioso com determinadas coisas que me criam expectativas. Mas eu não Isso. dreno isso para uma insônia, eu não dreno isso para uma tristeza, eu não dreno isso ah, para uma vontade de comer ou uma comilança que não para. Quando isso acontece, eu acho que a gente começa a ter danos e começa a precisar de terapia. Uma pergunta para você aqui, a Isa, ela fez o seguinte: a ansiedade, ela pode trazer, você falou que a ansiedade, ela pode muitas vezes mimetizar quer dizer simular, parecer, fazer o médico pensar que o paciente está infartando. Agora, a ansiedade, ela pode trazer outras causas orgânicas, Natália, de doença, uma lesão de pele. Essa é uma pergunta de Isa. Isa está aí assistindo a gente. Uma lesão de pele, uma alopécia, uma queda de cabelo, uma disfunção erétil, no caso dos homens, uma perda do Sim, libido, no caso das mulheres. É possível que isso aconteça? sim, é possível, porque inclusive a ansiedade e o estresse, eles estão ligados, né? E aí, aquele hormônio que eu falei do estresse, o cortisol, né, que ele vem para acentuar esse quadro de estresse. Então, o estresse ele pode causar queda de cabelo, pode causar várias outras coisas. Na verdade, é corpo e mente, né? O corpo influencia a mente influencia o corpo. Isso é fato, não tem como separar, né? Então, não existe o mais importante, os dois são importantes, porque um influencia no outro constantemente. É. A gente. Inclusive, tem casos, desculpa, só para complementar, tem casos, né, de dermatite atópica, né, quando o indivíduo ele está estressado, ele está ansioso, ele está com muita expectativa em relação a alguma coisa, muito estressado, então a pele fica toda ferida, né, esse quadro ele acentua muito. E depois, uma semana depois, sem medicação, sem nada, só porque diminuiu o estresse, a pele volta ao normal, nem parece que teve alguma coisa. Muitos pacientes, pele é um negócio invocado, né? Muitas lesões de É, pele. Para a gente chegar na conclusão de que é ansiedade ou é da cabeça, o médico ele exclui outras causas. É o que você falou. Não tem nada que justifique essa lesão de pele. Mas a pessoa vive um momento de grande ansiedade, de forte depressão, de forte tristeza, ou de forte expectativa, e você tem esse tipo de lesões. Eu já vivenciei isso na minha família, inclusive, essa pessoa muito próxima da minha família. Eu gosto de tocar, Natália, dos meus exemplos pessoais, para que vocês entendam que nós somos de carne e osso e passamos pelos mesmos problemas que você. Então, essa pessoa da minha família foi diagnosticada com milhões de doenças de pele, fez tratamento e a doença sempre estava ali. Até que o fator estressante sumiu e aí essa pessoa, de repente, ficou curada. Eu tenho pacientes, muitos, não são poucos, dos dois sexos, homem e mulher,
que têm problemas sexuais associados à ansiedade. Você sabe que eu sou um leitor, eu sou um nerd convicto, eu sempre estou provocando alguém, estudando alguém, trocando informação com alguém. Então, nesses anos fazendo isso, conversando com psicólogos, com urologistas, com gineco, com obstetras, eu já vi ansiedade atrapalhar a fertilidade. É aquela mãe, aquela moça que queria ser mãe e tinha que engravidar, e o problema estava todo aqui na cabeça, né? Estão perguntando aqui se os remédios antidepressivos fazem engordar. Sim, alguns fazem engordar. Agora o negócio é mais complexo, tá bom? O paciente com depressão, ele é levado à obesidade. E muitos pacientes com obesidade já têm depressão. E a depressão, por si só, faz a pessoa ganhar peso. Associado a medicações, essa chance aumenta mais ainda, tá bom? Me fala um pouquinho aí. Portela está concordando aqui com a gente, tá? Portela é uma paciente minha, está concordando aqui com a gente que a ansiedade é normal, mas se não for bem conduzida, passa a ser patológico. Ansiedade é uma coisa nova? Isso é dos tempos modernos? Ou já tem relato de alguém estudar ou citar ansiedade desde eras anteriores, ou muito tempo atrás, ou antiga? Como é que você vê isso, Natália? Sim, a ansiedade, na verdade, é de tempos muito antigos, né? Antes eu estava lendo, inclusive, que as mulheres ficavam em casa com as crianças, cuidando das crianças, enquanto os homens iam à caça, e elas já tinham, né, sintomas de ansiedade relacionadas à fuga, né? Relacionadas à fuga e à luta, porque elas estavam ali defendendo os seus filhos, elas estavam ali naquele papel de proteção, né? Então, desde os tempos dos primórdios já existe a ansiedade. Na verdade, até quando eu estava estudando aqui o tema, eu vejo que é um tema que é sempre atual. Sempre alguém conversa com a gente, estou muito ansioso, estou ansiosa, né? Inclusive, eu queria trazer um pouquinho essa questão da ansiedade agora para a quarentena, né? Outro aspecto que eu queria comentar é o seguinte, as pessoas agora, elas precisam utilizar esse momento e também até se puder fazer a psicoterapia para o autoconhecimento. Quando você, não importa que quadro você tenha, não importa se você tem depressão, se você tem transtorno de ansiedade, se você só tem momentos de ansiedade, quando você começa a desenvolver seu autoconhecimento, você começa a se perceber, o que é que te deixa ansioso? Né? Você é uma pessoa perfeccionista, você é uma pessoa que não consegue lidar com a frustração, né? Quando você começa a se conhecer, você começa a ter mais elementos para mudar o padrão de comportamento. Né? E isso acontece na psicoterapia, através do processo psicoterapêutico mesmo, autoconhecimento, e pode acontecer agora em casa. E eu acho que é por isso que algumas pessoas também pioram, porque elas entram em contato consigo mesmas, elas são obrigadas. Por mais que tenham milhões de atividades em casa, em algum momento você tem que estar ali com você mesmo. Né? Quando você pode sair, você tem a liberdade de ir e vir, começa a pensar em algo negativo, em algo ruim, e vou sair. Agora não, agora tem que pensar, tem que entrar em contato consigo. Né? Eu acho que precisa fazer isso para melhorar. Alô, oi? Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Peraí. É isso, não tô. Ouvindo. Voltou? Tá ouvindo?